Um problema praticamente invisível que coloca em risco a saúde de trabalhadores e usuários da unidade de pronto atendimento de Guarapari. Por lá, a falta de cuidado na instalação da sala de radiologia permite o vazamento de radiação. Quem circula pelo local está exposto ali aos raios-x, sem controle e sem saber dos perigos. Confira agora na reportagem especial de Alex Cavalcante e Fábio Rosário. Este é um ambiente de risco. O que ninguém imagina é que, do lado de fora, pacientes e funcionários não estão protegidos da radiação. Estamos na unidade de pronto atendimento Ipiranga, localizada em Guarapari. Inaugurada em 2010, é uma referência em urgência e emergência na região. Um dos serviços mais requisitados é a radiologia. E aí começam os problemas. Embora a UPA tenha sido inaugurada em 2010, o aparelho de raio-x instalado aqui é bem mais antigo. A idade não seria problema, se estivesse tudo em ordem. Esta imagem mostra o aviso improvisado, que alerta o operador para o risco de explosão. O problema mais grave, no entanto, é invisível. Estas paredes deveriam ser blindadas. Isso significa que nenhuma radiação deveria passar para o lado de fora. Fizemos um teste usando uma moeda de R$1 e uma chapa de radiografia. Levamos a chapa para o lado de fora. Lá dentro, a máquina de raio-x foi acionada, pelo tempo normalmente usado para uma radiografia de coluna. Ao revelar a chapa, lá está o contorno da nossa moeda. Um indício grave de que a radiação está passando pela parede. O que nos deixa pasmo a situação é o seguinte: como que isso vem acontecendo, como essa unidade vem trabalhando sem essas proteções exigidas por lei? Quem liberou que essa sala trabalhasse dessa forma? O Sindicato dos Técnicos em Radiologia afirma que os trabalhadores também não estão recebendo o dosímetro. Este dispositivo usado para controlar a quantidade de radiação a que os funcionários foram expostos. São milhares de exposições, são centenas ou milhares de pessoas que são expostas a essas radiações emitidas naquela sala, naquele aparelho, que, diga-se de passagem, um aparelho completamente sem condições de trabalho. Para entender melhor os riscos, procuramos um especialista. O professor Rodrigo Moll é médico radiologista e chefe do setor de apoio diagnóstico do Hospital das Clínicas, em Vitória. Ele explica que existem normas para a construção e que as salas de radiologia têm que ser blindadas. A blindagem tem que ser com ou chumbo ou barita, né? Com cálculo de acordo com a especificação do equipamento. E outra coisa importante é que essa barita ou esse chumbo, ele tem que ser reavaliado anualmente. Então, anualmente, os hospitais, as clínicas, têm que fazer uma avaliação radiométrica, né? Para ver se está tendo algum escape ou não de radiação para poder corrigir. A quem cabe essa fiscalização? Essa fiscalização é a vigilância sanitária, a vigilância sanitária estadual. O professor também explica por que os trabalhadores devem usar o dosímetro. Ele não protege o funcionário, ele dosa a quantidade de radiação que o funcionário está recebendo, né? Então, por ali, você sabe se está tendo excesso ou não de exposição à radiação e, se for necessário, se afasta o funcionário que está com excesso de dose do trabalho. Para o especialista, o vazamento de radiação é inaceitável. Pode causar desde alterações hematológicas, né? Pode alterar no hemograma da pessoa. Existe até caso de câncer relacionado ao uso excessivo de radiação. Mas por que o raio-x é tão perigoso? O professor Marcos Tadeu Orlando é doutor em física nuclear. No laboratório dele, na Universidade Federal do Espírito Santo, há uma máquina de raio-x similar às usadas em serviços de radiologia. Ele explica como é o funcionamento deste tipo de equipamento. O raio-x, ele faz parte das radiações que a gente chama de radiações ionizantes. Ele penetra muito, então ele pode ser usado para ver as coisas por dentro, como o corpo. Porém, ele ioniza o que penetra. Quer dizer que ele pode recombinar esses átomos e fazer uma outra ligação, uma outra molécula, uma outra proteína, por exemplo. O professor explica que os efeitos da radiação são cumulativos. Isso quer dizer que mesmo exposições de baixa intensidade podem causar danos se forem repetidas várias vezes. Se você tomar doses repetidas, mas dentro do limite de recuperação do seu corpo, tudo bem, é aceitável, você controlando. Se a dose aumentar um limiar, aí o seu corpo não vai ter tempo de reparar o defeito e o defeito pode progredir para um tumor ou alguma coisa desse tipo. Pode ser o caso das enfermeiras que trabalham na unidade de pronto atendimento. A sala delas fica do outro lado da parede
que abriga o equipamento de raio-x. Apesar de não conter material radioativo, as máquinas modernas podem causar acidentes graves e têm risco de explosão. Dentro dessas máquinas tem que ter um gerador de alta tensão, que nem um transformador desses de poste, que ficam nos postes de alta tensão. Ora, dentro tem óleo, tem material explosivo. Se a tensão subir demais e tiver uma falha elétrica, dá uma descarga elétrica, o óleo pode entrar em combustão e explodir. Todos os especialistas chamam a atenção para um grupo particularmente vulnerável: as gestantes. O presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Espírito Santo, Dr. Elvídio dos Santos, alerta para o risco de má formação dos bebês e até abortos. Os riscos podem ser vários, depende da quantidade de exposição e do tempo de exposição. Desde um abortamento inicial até uma má formação importante. São vários os riscos. Os problemas na unidade de pronto atendimento de Guarapari são de conhecimento das autoridades municipais e estaduais há pelo menos um ano. Em um ofício de setembro de 2013, a Vigilância Estadual comunicou à Secretaria Municipal de Saúde sobre os problemas no setor de radiologia. A unidade é administrada pela Prefeitura de Guarapari, que determinou que a diretora da UPA recebesse nossa equipe. A diretora da unidade aceitou dar explicações, mas não quis gravar a entrevista. Ela confirmou que a sala tem problemas na blindagem, mas garante que o equipamento instalado lá está em perfeito estado. A denúncia afirma também que o equipamento não está funcionando 100%. Inclusive, teria um limite de quilovoltagem para operação. Isso não se procede. Ele está 100%? 100%.